Ora, já vos tinha dito que tínhamos agora aqui um tema sensível na presença de Joana Amaral Dias. Uma criança de 3 anos morreu depois de ter sido atropelada na Marginal de Vila do Conde. A criança ainda foi sujeita a manobras de reanimação, mas acabou por perder a vida a caminho do hospital, ou penso que mesmo já no hospital. A verdade é que esta criança estava acompanhada pelos pais que temporariamente a perderam de vista. Vamos ver a reportagem que o Correio da Manhã fez, o Correio da Manhã que esteve lá, que acompanhou mais uma vez, enfim, este trágico acidente desde o início. Vamos ver esta reportagem e depois vamos falar com a Joana Amaral Dias sobre o que é que podem estar a sentir estes pais. Um dia de praia nas Caxinas, em Vila do Conde, terminou em tragédia para uma família residente em Guimarães. Enquanto o pai e mãe retiravam o filho mais novo, ainda bebê, e as malas do carro, o pequeno Rodrigo, de apenas 3 anos, conseguiu escapar-lhes à vigilância. O menino correu para a praia e voltou para trás. Nessa altura, ao atravessar a Avenida Infante Dom Henrique, a criança foi colhida por um automóvel. Ouvi um estrondo e quando foi ver já estava a criança a ir de rastro, não é? A criança sai daqui a correr, a pessoa não viu, não tive hipótese de travar, não é? Podia até ter acontecido comigo, não é? Ou com qualquer um. A mãe estava a tirar o outro bebê do carro, com o carrinho, e ele atravessou a rua e ficou atropelado, coitado. Ainda veio uns metros muito distantes, porque a moça não contava com o miúdo que saísse de repente do passeio. Eu também assisti a mãe a dizer à senhora que conduzia o carro que atropelou a criança que nem era normal nele, que ele era uma criança até com bastante medo dos carros e que foi provavelmente mesmo com o entusiasmo da praia que originou o que aconteceu. Ainda no local do acidente, o menino apresentava sinais vitais, mas o seu estado agravou-se a caminho do Hospital de São João, no Porto. Os pais também seguiram para a unidade hospitalar, onde, apesar das sucessivas tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser declarado. Aqui temos então o caso que esta semana marcou dramaticamente a nossa sensibilidade e também a vida destes pais que tinham um bebê no carro e, portanto, Exato. tiveram aqui um momento de distração. Aqui o que se coloca, Joana, é de facto como é que se sentirão estes pais uma vez que, de repente, lhes aconteceu esta fatalidade porque se distraíram. É a sensação, vamos lá ver, só pode ser de absoluta ruína, porque perder um filho em qualquer circunstância, aliás já falámos disso aqui mais que uma vez, em qualquer circunstância é o luto mais difícil, é uma tarefa impossível de realizar, aceitar essa perda. Agora, os pais de alguma forma estarem direta ou indiretamente envolvidos, neste caso por sentirem que não foram suficientemente expeditos, ou não foram suficientemente ativos, ou suficientemente atentos, que é provavelmente o que estão a pensar e sentir, e portanto a culpabilizarem-se, numa situação destas é uma tragédia, um drama sem nome, de facto. E, portanto, aquilo que provavelmente vão ter que lidar a vida toda, eu diria a vida toda, até morrerem, a vida toda, é não só com a perda deste menino, como também com a sua própria culpabilidade. Vamos lá ver, a culpabilidade surge quase sempre que há sempre que nós perdemos alguém que nos é querido, a culpabilidade emerge. Já todos tivemos essa experiência, não é? Podíamos ter feito mais. Podia ter ido visitar o meu avô mais vezes, ou podia ter visto a minha tia-avó, não sei o quê. Toda a gente tem essa experiência da culpabilidade, ela é universal, mesmo que ela não seja razoável ou lógica, porque a perda e o luto muitas vezes faz-se acompanhar dessa mesma sensação. Ora, numa circunstância destas, em que é a perda de um filho, que é a perda, de facto, mais dramática e mais lancinante que pode existir. Ainda por cima, na presença dos pais e porque o filho escapou ao seu controle, essa culpabilidade e essa dor estão no limite máximo. Aliás, eu acho que ela ultrapassa o limite máximo. É provavelmente a dor mais destrutiva e mais arrasadora que existe. Eu espero que estes pais estejam a ter acompanhamento psicológico, são claramente pais em risco, sem dúvida nenhuma. Até porque também, Joana, é muito importante, penso eu, é sempre importante o acompanhamento psicológico, claro. Mas aqui coloca-se outra questão, é que eles têm um bebé pequenino,
Naturalmente este bebê precisará muito da mesmo isso que eu ia dedicação dizer. dos pais. E este bebê pequenino, para além de precisar da dedicação dos pais, não correrá o risco de ser sufocado pelos pais, agora os pais transferirem para esta criança um excesso de cuidados? Bom, uma das coisas, a questão que estás a colocar é muito pertinente, porque se os pais precisam de atenção e de apoio psicológico, não só porque vão passar este período de luto impossível, como também têm um outro filho para cuidar. Tu perguntas se este outro filho não poderá ser alvo de um sufoco e de cuidados asfixiantes. Eu compreendo a tua pergunta, mas vou-te dizer que normalmente pode acontecer isso. Mas aquilo que mais vezes acontece nestas situações é este filho crescer na sombra do irmão que faleceu. E, portanto, muitas vezes, mesmo às vezes que não exista morte, que exista um acidente grave e que exista um dos irmãos mais velho ou mais novo, não importa, que fica tetraplégico, que fica incapacitado, ou então que é alvo de cuidados hospitalares durante muito tempo e, portanto, que absorve as energias e a atenção dos progenitores. Muitas vezes o irmão, ou os irmãos, as irmãs, não importa, que não foram, felizmente, não é? alvo dessa doença ou desse perigo, muitas vezes sofrem de um déficit de atenção e sentem que cresceram nessa sombra, ou seja, que acabaram por ter menos disponibilidade e menos foco da parte dos pais. Isto é muito comum porque a força negativa que exerce um luto deste género, ou lá está uma doença grave na frateria, de um dos irmãos, é de tal maneira poderosa que acaba por não sufocar, como tu estás a dizer, embora isso também possa acontecer, mas é menos comum. Eu estou-te a fazer uma pergunta porque eu só tenho um filho, portanto não tenho esta experiência de ter 2 filhos e, portanto, de dividir a minha atenção. Toda a minha atenção, para o bem e para o mal, é focada no Vasco. Agora, a ideia que eu tenho, isto é mera utopia porque é impossível, mas é aqui uma hipótese académica que eu tenho a ideia que se fosse comigo, se eu tivesse a infelicidade de perder um filho, ia focar tudo no outro. Mas não, a pessoa deve ter um choque tão grande que parece que a vida acaba ali, não há mais nada. Isso é um pensamento normal de quem, infelizmente, que não passou por essa tragédia. Pois. Agora, repara, imagina que tu tinhas o Vasco e a Maria, e perdias a Maria. Provavelmente tu ias ficar tão deprimida, tão devastada, tão arruinada, que não terias disponibilidade para o outro filho, não é? E isso, às vezes, passam-se anos assim, porque, de facto, este luto... Mas tu sabes, Joana, que há outra coisa... Deixa-me só dizer uma outra coisa. E depois, além disso, é muito fácil, isso também, todos nós temos essa experiência social e pessoal, é muito fácil idealizar quem já não está entre nós. Pois. Nós todos assistimos a essa experiência com muita facilidade, morre alguma figura pública, nesse mesmo dia essa pessoa quase que é elevada ao estatuto de santidade. Mas também nos acontece na nossa vida pessoal. Muitas vezes, quando perdemos alguém, acabamos por reter só as boas memórias e os aspectos positivos, a saudade de que temos dessa pessoa, e se calhar ainda bem que assim é. E, portanto, é muito natural que uns pais que percam um filho, nestas circunstâncias ou noutras, igualmente são sempre trágicas, idealizem o filho que partiu. E, portanto, o filho os filhos ou as filhas que ficam, que sobram, digamos, que são reais, que são concretos, que fazem as neiras, que dão trabalho, que às vezes são, claro que são sempre a melhor coisa do mundo, mas que às vezes são desgastantes, absorventes, claro, etc. Esses filhos não são idealizados, eles são reais, não é? Têm coisas boas e coisas más, têm coisas que correspondem à parte narcísica que os pais projetam neles e idealizam, outras que só desilude, e, portanto, esses filhos reais não conseguem competir nunca, ficam sempre a perder, Maia. Estão sempre a perder pois com não o filho... Não tinha, de facto, visto com o filho idealizado, ainda para mais, percebi. repara, um menino de 3 anos... Para mim isso não tem lógica, percebes? A lógica seria... Mas sabes que há muitas coisas da psicologia que são contra-intuitivas, não é? Para mim, a minha lógica é, eu perdi um filho, deixa-me cá tomar melhor conta deste, deixa-me cá dar mais a este, deixa-me cá preservar mais este. Mas isto é a lógica e sabemos que, de facto, a mente humana... Sim, há muitas coisas que funcionam de forma lógica. Contra-intuitiva. Ora, um menino que parte com 3 anos, que perde a vida com 3 anos, é um anjo. É um anjo. E, portanto, é assim que qualquer um de nós olha para esta situação, e os pais ainda mais.
Portanto, este irmão, o risco deste irmão, e daí a tua pergunta de facto ser muito pertinente, não só os pais precisam de estar bem, não só para estarem bem, como também Claro. para cuidarem deste menino. Este menino vai estar sempre a competir com um anjo, e isso é uma Isso é, de rivalidade que está sempre, não é? Já é um combate que já se perdeu à partida, e portanto é sobre isso que provavelmente os meus colegas irão trabalhar, não é? Essa ou é uma das questões, uma das dimensões, não será a única certamente, mas é uma das vertentes que irão trabalhar e assim terá que ser. A mim preocupa-me o seguinte, neste caso este bebê é um bebê muito pequenino e, portanto, provavelmente a imagem Pois. que tem do irmão é muito difusa. Não vai já Portanto, existir, não vai haver ter memória. a imagem do irmão, mas vamos configurar uma situação em que este acidente se dava com um menino de 12, 13, 14 anos, que teria um irmão com 8, 9 anos. Esta criança também perde um irmão. Claro, Também perde. carece de um tratamento psicológico. Vamos lá ver, este menino, certamente, eu não sei que idade é que tem, mas vamos dizer que tem 2 anos, que é o mínimo possível, porque a gravidez são 9 meses. Não vai ter nenhuma memória do irmão, não é? Nenhuma memória, aliás, as Não memórias... seria a memória que os pais lhe vão referenciar. Sim, memórias reconstruídas, eventualmente, de histórias que vai escutar, de fotografias que vão existir, mas a memória só existe tal e qual nós a concebemos. Não quer dizer que não exista uma memória primitiva, mas a memória tal como nós a concebemos, no sentido de termos imagens e recordações, só existe a partir, sensivelmente, dos 2 anos. Portanto, esta criança não vai ter nenhuma memória, mas ele vai ter sempre perdido um irmão. Porque tenha 2 anos, já tenha 12, como tu estavas a perguntar, a sombra deste irmão que partiu é sempre tão esmagador, como nós estávamos a falar, tem um peso tão colossal, que ele vai sempre acompanhar na história dele. É a história dele, é ter a história de ter um irmão que perdeu. Aliás, vou-te dar um exemplo que acontece muitas vezes, infelizmente, que acaba por afetar mesmo quem ainda nem não tinha nascido quando o irmão ou a irmã faleceu. Acontece com muita frequência esse irmão ou a irmã vir, chegar ao mundo quase como, e ser vivido e ser investido pelos pais, quase como um substituto daquele que partiu. E isso é dramático, não é? Um substituto, quer dizer, acharem que é igual? Não é um substituto, quer dizer, imagina um casal, vamos imaginar que este bebê ainda não tinha nascido, este casal que perdeu agora este menino, e que daqui a um ano a senhora engravidava e tinha um bebê. Muitas vezes esse filho que vem ao mundo já depois da perda de um outro é vivido, é investido pelos pais como se fosse um substituto. Perderam aquele, mas agora têm este como se fosse um substituto. Não é? Imagina. E, portanto, não é valorizado enquanto ele, mas como está sempre em referência a sua identidade, está sempre em referência àquele que partiu. Há inclusivamente um fenómeno que é muitas vezes patológico, mas que existe muito frequentemente, que é darem o nome da criança que faleceu. Exatamente. Olha, vou dar um exemplo que é famoso e sobre o qual eu até escrevi, mas que é um exemplo que toda a gente conhece, que é um grande escritor e filósofo português, João Terra de Cantal, que teve um irmão que morreu, um irmão mais velho que morreu, era uma frataria com mais, havia mais irmãos e irmãs, mas ele teve um irmão mais velho que morreu e os pais, passado 1 ou 2 anos ele nasceu, agora já não sei precisar, mas sei que não foi muito tempo depois, e os pais optaram por dar o nome do irmão falecido. Ora, isso para ele foi sempre um peso que ele carregou, uma espécie de uma sombra, não é? É o ter o nome do morto. Não é? É ter sempre uma parte morta em ti. Ora, às vezes os pais não chegam a esse ponto de dar o nome do filho falecido, e ainda bem, porque eu acho que isso é de facto muito negro. Não estou a criticar, porque sim, muitas vezes é com a melhor das intenções, claro. é com a intenção de que essa memória viva para sempre. Claro. Mas que muitas até às vezes uma homenagem. Sim, é uma homenagem, exatamente. Só que a homenagem é feita à custa da vida de outra pessoa, não é? E, portanto, isto para te dizer que, mesmo que não tivesse ainda nascido esta criança, este sobrevivente, não é? Porque assim também, ele vai sempre também sentir que é um sobrevivente a esta tragédia. Mesmo que ele não tivesse nascido, ele teria sempre perdido um irmão. Portanto, não é por ele não se recordar, não é por ter 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, não sabemos, não é por ele não se recordar do irmão, nem deste dia fatídico que aconteceu, que isso vai deixar de marcar. Vai marcar certamente a sua história, vai marcar certamente o seu futuro. Esperemos que o mínimo possível, ou da maneira mais harmoniosa possível. Daí, com certeza, aos teus colegas terá um papel muito importante. Muito obrigada, Joana. Nada, foi um gosto. Percebemos claramente que a vida desta família mudou
neste dia, naquela hora e naquele minuto, e que naturalmente o acompanhamento psicológico será muito importante em todas estas vertentes que a Joana aqui abordou.